Uniaselv e graduação em pós. Acadêmicos Ana Carolina Alves de Souza, Anderson Akiyoshi Makoshi, Gessiane Cibele Lins da Silva e Gilbert Almeida Monteiro. Turma Formação Pedagógica em Matemática, tutor externo Adriano Pereira da Silva. Prática pedagógica, estratégias educacionais inovadoras, socialização. Primeiramente, eu vou apresentar as escolas, onde cada integrante do grupo fez a sua pesquisa. A Escola da Ana Carolina, a Escola de Rede de Ensino Certo, em Taguatinga, no Norte, Distrito Federal. Uma escola da rede privada de ensino. Já a minha escola, do Anderson, Colégio Estadual Benedita Rosa Rezende, em Londrina, Escola da Rede Estadual de Ensino. Próximo slide. Escola da Gessiane, Escola Municipal Tacílio Ferreira Souza Filho, Escola da Rede Municipal. E, por fim, a Escola do Gilbert, Escola Estadual Maria José Zoim de Miranda. Sobre os registros das principais observações realizadas na escola, o que mais chamou a atenção no grupo em geral, a análise das estruturas físicas das escolas. Aqui já vale um ponto de observação entre as diferenças da escola da rede particular e das escolas da rede estadual. Seria um maior cuidado por parte da rede particular com a parte externa, com o cuidado da escola. Já nas escolas da rede pública, a gente pode perceber uma fachada mais simples, uma estrutura um pouco mais, digamos, simples no geral, visto que a aprovação de obras, renovação de materiais, na rede estadual e municipal depende de trâmites legais, dinheiro de prefeitura, dinheiro do estado, coisa que não acontece na rede privada, pois geralmente o gestor da escola é o dono. Então, neste caso, a aprovação para reformas ocorre de uma maneira mais rápida. Outro ponto importante a ser observado são em relação aos métodos de ensino do professor e material didático. Vou citar um exemplo aqui do Paraná. O governo criou plataformas digitais para que os alunos interajam mais com atividades e o tema proposto pelo professor. Seria uma prática de ensino inovadora para tentar prender mais a atenção do aluno e fazer com que ele compreenda melhor o tema. Já na rede privada, em teoria, não acredito que seja na maior parte das escolas, há uma maior variedade de materiais e plataformas para interação dos alunos, visto que, no mesmo motivo, pelo cuidado da fachada, da estrutura, há uma maior facilidade de aprovação de verbas para compra de materiais, atualização de livros e etc. Sobre os livros didáticos, 3 das escolas utilizam materiais escritos pelo autor Luiz Roberto Dante, que é um dos mais renomados educadores na área da matemática, escritor, publicou vários livros proposto a ensinar matemática de um jeito mais facilitado para todos. E o que difere das escolas da rede particular, que em sua grande maioria seguem sistemas de ensinos pré-determinados pela escola. Então, o professor sim pode adotar outros livros, mas acredito que sua maior parte ele deve seguir o livro proposto pela escola, onde ele está trabalhando. E entender o funcionamento da escola, analisar o trabalho de um professor dentro da sala de aula, investigar as principais habilidades que um professor precisa ter, que no geral são as mesmas para um docente que dá uma aula, acredito que são as mesmas. Entender as perspectivas do professor acerca da educação do Brasil. Os próximos slides serão apresentados pela aluna Ana Carolina, que irá complementar a apresentação. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu resido no Distrito Federal e entrevistei a professora Lília Baião Dias Oliveira,
uma professora da rede de ensino Certo, de Taguatinga Norte. A rede de ensino Certo possui 3 colégios no Distrito Federal. É uma rede privada e eu entrevistei a professora da unidade de Taguatinga Norte. Bom, a professora Lília é graduada em Ciências Matemáticas, com licenciatura em Matemática e licenciatura em Pedagogia. Ela fez uma complementação para obter as licenciaturas. Além disso, ela possui pós-graduação em Orientação Educacional. Atuou ou atua como professora de ensino fundamental anos finais, professora do ensino médio e orientadora educacional. Uma das falas da professora foi a seguinte: mesmo tendo diversas formações e opções de área de atuação, me adaptei melhor em lecionar matemática para o ensino fundamental. Bom, a professora Lília já atuou tanto na rede privada quanto na rede pública. Aqui no Distrito Federal é muito comum os professores atuarem ao mesmo tempo nas duas redes, porque aqui frequentemente tem um concurso para professores temporários e substitutos, no qual o professor faz um contrato de 2 anos. Então, eles não abandonam seus contratos fixos nas redes privadas, então trabalham em um turno na rede privada e um outro turno na rede pública. Materiais e métodos de ensino. A professora utiliza os materiais tradicionais, que todo professor utiliza, né, que é o quadro, o livro didático, slides e materiais impressos de própria autoria. E também utiliza alguns materiais alternativos, como jogos de tabuleiro, softwares de desenho no iPad e outros jogos. Lá nessa rede de ensino, os professores possuem um iPad. Cada professor tem um iPad que pode ficar consigo, levar para casa, para auxiliar, para acessar o livro digital e para auxiliar nas aulas. Porém, um problema que foi detectado nessa unidade é que o Wi-Fi não funciona nas salas de aula, que fica no 2º andar do prédio. Então, se o professor quiser fazer o uso de internet para algum software, para fazer algum download, é necessário ir lá embaixo na coordenação ou na direção, ou fazer esse download em casa e trazer para os alunos. Isso é um problema porque muitas vezes a professora gostaria de usar alguns softwares online, principalmente softwares de desenho, como ela mesma disse. Uma das falas dela foi: adoraria utilizar materiais tecnológicos, como mesa digitalizadora para auxiliar nos desenhos geométricos, porém a escola não fornece o material. Então é uma reclamação da professora que ela não tem condições de bancar ela mesma, tirar do próprio bolso, tais materiais de informática, mesa digitalizadora, softwares pagos, e a escola aparentemente não tem um interesse nessa, com relação a esse tópico, né? Competências e habilidades que a professora identificou como necessárias para um professor de matemática: boa comunicação, paciência, criatividade, noções de desenho e noções de informática. Perspectivas para o futuro. As perspectivas pessoais delas são se especializar, fazer um mestrado, conseguir um cargo de coordenação ou gestão na escola atual, ou ser efetivada em um cargo público, pois, como eu disse, ela já trabalhou em alguns contratos temporários, mas gostaria de ter um contrato efetivo na rede de ensino pública. Perspectivas gerais para a educação. Ela espera uma maior valorização do profissional da educação básica com relação à melhora do salário e das condições de trabalho. Duas falas da professora são: a primeira, a educação brasileira precisa de maior respeito dos alunos em sala de aula para permitir o trabalho dos professores. A segunda, escolas cívico-militares seriam a solução? Talvez, mas com certeza precisamos de uma maior integração família-escola. Os professores precisam parar de fazer o papel dos pais. Bom, essas foram as perspectivas da professora. Com relação às minhas observações, como foi dito pelo colega anteriormente, observa-se uma grande diferença em relação à estrutura de escolas públicas versus escolas privadas. Porém, nessa unidade de escola privada que eu realizei a entrevista e minhas observações, eu identifiquei algumas coisas
que podem ser desmistificadas aqui, né? Principalmente com relação à inovação. Esse colégio, ele não busca tanto a inovação, tanto que não possui um laboratório de informática, que é o que eu considero de suma importância para inovar na educação, no ensino da matemática. Então, eles disponibilizaram um iPad para os professores, porém, muitos professores acabam deixando até de lado e só usam quando é para jogar algum slide para o projetor. Então, é necessário que tenha algum tipo de iPad ou computador que os alunos possam utilizar para eles mesmos conseguirem trabalhar e desenvolver um ensino mais independente, utilizando softwares e projetos, e não foi identificado nesse colégio. Além disso, as escolas públicas do DF, como eu estudei em uma e eu conheço algumas, muitas possuem laboratório de informática e possuem estruturas até melhores do que essa escola da qual eu observei, eu fiz as observações. Então, tudo é uma questão muito relativa. Existem escolas particulares aqui no Distrito Federal que são excelentes, e existem escolas que são medianas e muitas vezes até piores do que as de rede pública. Com relação ao salário, observei nas minhas pesquisas que o salário de professor da rede pública do DF é muito bom. Eu acredito que seja um dos melhores do Brasil. Então, em algumas redes privadas, os professores chegam a ganhar até menos em hora-aula do que ganhariam na rede pública. Então, conseguir um cargo efetivo de rede pública, que é um sonho de todo professor aqui no Distrito Federal. Aqui estão alguns registros fotográficos feitos nas escolas. Observa-se que nas outras 3 escolas que os meus colegas visitaram, que são escolas da rede pública, ambas possuem laboratório de informática. E os professores relataram que utilizam com uma certa frequência o laboratório para levar os alunos para fazer projetos relacionados ao ensino da matemática. Em seguida, nos próximos slides, nossa colega Gessiane vai fazer uma conclusão, uma síntese do nosso projeto. Muito obrigada. Caminhando para a finalização da socialização da nosso trabalho de prática pedagógica, a equipe elaborou esse texto que sintetiza aquilo que pensamos sobre o tema dessa prática, que são as estratégias educacionais inovadoras. Então, no texto que nós produzimos, a gente fala sobre a necessidade constante de que as práticas pedagógicas se inovem, porque cada dia temos novos desafios, novas situações em que precisamos inovar e estar atentos àquilo que acontece dentro de sala de aula, fora de sala de aula. Então, dissemos no texto que a prática pedagógica contemporânea exige inovações constantes para atender às demandas de um mundo em rápida transformação. Nesse contexto, estratégias educacionais inovadoras desempenham um papel crucial no desenvolvimento de habilidades e no engajamento dos alunos. E foi exatamente isso que vimos na prática, estando junto com os professores em sala de aula, junto com os alunos. Nós podemos observar que uma abordagem eficaz é a integração da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Plataformas online, recursos digitais e ferramentas interativas não apenas despertam o interesse dos alunos, mas também oferecem oportunidades para explorar conceitos de maneiras mais dinâmicas e participativas. Além disso, a personalização do ensino ganha destaque, apoiando a diversidade de estilos de aprendizagem. Estratégias como a aprendizagem baseada em projetos incentivam a autonomia, a resolução de problemas e a aplicação da prática do conhecimento, proporcionando uma experiência mais significativa aos estudantes. Resumindo tudo, uma prática pedagógica inovadora busca, além da transmissão tradicional do conhecimento, buscando métodos que inspirem, engajem e preparem os alunos para um futuro que demanda flexibilidade, criatividade e pensamento crítico. Nisso nós vemos a importância que inovações trazem no dia a dia, tanto dos alunos quanto dos professores, para o processo de aprendizagem em si. Então, vimos nessa prática o quanto é importante estarmos atentos àquilo que
está acontecendo no nosso redor, aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia e contextualizar o conhecimento, trazer a realidade de cada aluno.